Boa noite, torcida tricolor de todo o Brasil. Hoje é segunda-feira, hoje é quarta-feira, perdão, e a gente vai trazer as notícias do Fluminense. O Fluminense ontem fez um vexame lá na Bahia, perdeu. Primeiro tempo até que fez um jogo equilibrado com o time do Bahia, equilibrado para baixo, mas no segundo tempo o time desandou e o Bahia foi bem melhor, ganhou o meio-campo, dominou as ações e foi melhor no jogo e mereceu a vitória, né? Então, gente, agora é trabalhar. Sábado a gente tem um clássico contra o Vasco, a gente já está 13 jogos sem saber o que é vencer um adversário carioca, um clássico carioca. Então chegou a hora e nada melhor do que vencer o Vasco da Gama, né? Fluminense e Vasco, inclusive, tentaram chegar a um acordo em relação à carga de ingressos, né? A gente sabe que pelo brasileiro o mandante tem 90% da carga de ingressos e o visitante 10% só. O Fluminense ofereceu meio a meio, 50% para cada um, se ele ficasse na área sul. O Vasco não concordou, queria a área sul, então com isso eles não chegaram a acordo. Então o Fluminense vai ter 90% da carga de ingressos nesse jogo como mandante, no sábado, e o Vasco 10% só. O Fluminense ficará na área sul, o Vasco na área norte, tá? No segundo jogo do Brasileirão, no segundo turno, mesma coisa. O Vasco vai ficar com 90%, o Fluminense com 10%, mas o Fluminense continua na área sul, tá? Hoje teve sorteio da Copa do Brasil, viu, gente? Da terceira fase. E o Fluminense, que é do pote 1, já sabe quem vai ser o seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Trata-se do Sampaio Corrêa do Maranhão. O jogo de ida vai ser no Maranhão no dia 1º de maio. E o jogo de volta vai ser no Rio de Janeiro no dia 22 de maio. Tá? Então, o Fluminense tem obrigação de passar pelo Sampaio Corrêa. Tá? Não tem nem o que conversar, né, galera? O Fluminense hoje prorrogou também o contrato do Johnny, lateral direito. O contrato dele é até 2025 e agora vai até dezembro de 2026. O jogador deverá seguir por empréstimo para o Curitiba, assim como o Iago Ferreira, empréstimo de 1 ano com passe fixado. Então o Fluminense fez isso para ganhar em cima do jogador, né? Num caso de compra, ele ainda é o detentor do jogador e vai lucrar com isso. O time Sub-17 venceu o Sport Recife por 2-1 no primeiro jogo da semifinal do Brasileirão, da categoria, né? E está próximo da final. O Fluminense joga agora no Campo do Bangu, próximo jogo, e pode até empatar, que vai passar para a final do Brasileirão Sub-17. Já está definido o árbitro da partida Fluminense e Vasco, viu, gente? Trata-se do Wilton Pereira Sampaio de Goiás. Esse árbitro já apitou 33 jogos do Fluminense. É muita coisa, hein? Figura conhecida, né? Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem? Vamos falar. Ontem, para mim, galera, o Diniz deu uma extrapolada, né, nos erros, errou muito durante a partida. Ele começou errando na escalação do Martinelli na zaga. Martinelli já tinha errado numa bola aérea no jogo passado e novamente foi escalado para começar a partida. Então o Diniz gosta de peitar, mesmo as coisas dando errado, ele acha que ele está certo e ele continua no erro, mesmo que todo o estádio fale o contrário, ele peita e continua no erro, não tem jeito. E também errou nas trocas. Por exemplo, ele tirou os laterais e colocou atacantes no lugar dos laterais do segundo tempo. Ele recuou o Marquinhos, que era uma opção na ponta direita, uma das melhores opções de ataque do Fluminense, e recuou o Marquinhos para a lateral direita. Ele colocou o Ganso para atuar de primeiro volante, o único homem de criação do time. Ele botou o Isaac na partida na lateral esquerda, um garoto que é ponta esquerda. E também teve muita soberba na hora da coletiva. Ele não aceita críticas. Virava e mexia, ele falava que praticamente ele queria dizer que ele ganhou a Libertadores e a Recopa. Então por isso a gente tem que entubar, engolir as merdas que ele está fazendo hoje em dia e ficar quieto, né? O Gabriel Amaral perguntou a ele, inclusive, sobre
essa troca dele de botar atacantes nas laterais e colocar uma porrada de atacantes num jogo só, 6 atacantes ontem no final do jogo, e ele falou que, engraçado, contra o Internacional também fiz mexidas nesse nível, né? E nós ganhamos o jogo e vocês não falaram nada. Agora vocês estão falando porque perdeu. Primeiro, no jogo do Inter ele não fez essas loucuras que ele está fazendo atualmente. O máximo que ele fazia é colocar o André, tirava o André de volante e botava na zaga. Agora ele está extrapolando, ele está exagerando. Segundo, o Fluminense não fez uma boa partida. O Internacional não venceu porque foi displicente na hora de concluir. O Valência perdeu uns 3 gols na cara. Então o Fluminense não fez uma grande partida. Número 1, o Fluminense venceu por jogadas individuais do Johnny, do John Kennedy, tá? E do Fábio, que fechou o gol também, tá? E ele também falou que os jogadores, se ele tivesse jogadores da posição melhores que os jogadores que ele estava improvisando, que ele não faria improvisações. Quer dizer, ele desmereceu o Felipe Andrade, ele desmereceu o Antônio Carlos e também o Guga, né? Porque ele botou o Marquinhos na posição do Guga, que estava na reserva. Então, se ele tira o Samuel Xavier, a opção dele é o Guga, não é um atacante na lateral. Então, ele desmereceu um monte de jogadores que estão nas reservas da posição que poderiam ter entrado. Com isso, ele vai complicando o ambiente dele mesmo no clube. Está criando também uma insegurança nos atletas, né? Os atletas ficam inseguros. Caramba, será que eu sou pior do que esses jogadores que estão entrando na minha vaga, que não são da posição? Por que será que eu não tenho chance? Será que eu sou tão ruim assim? Então, galera, são coisas que a gente tem que analisar. O Diniz, eu acho que está passando bastante do ponto, né? Isso não é atitude de um treinador. O treinador tem que apoiar o jogador, dar força para o jogador, incentivar o jogador, e ele está fazendo justamente o contrário, né? Está definido também os próximos jogos do Fluminense, no mês de abril e no começo de maio. O Fluminense pega o Vasco no sábado às 4 horas no Maracanã, pelo Brasileirão. Depois o Fluminense vai para o Paraguai e vai jogar contra o Cerro Porteño no dia 25, uma quinta-feira, 19 horas pela Libertadores. Depois ele pega o Corinthians em São Paulo no domingo às 4 horas, no dia 28/4, pelo Brasileirão. E depois ele enfrenta o Sampaio Corrêa no Maranhão no dia 1º de maio, uma quarta-feira pela Copa do Brasil. Tá? Então esses são os 4 próximos confrontos do Fluminense. E nos 4 próximos confrontos, o Fluminense não joga em casa na maioria deles. Só vai jogar em casa com o Vasco, que não é jogar em casa, é um clássico. Então o Fluminense não tem praticamente mando de campo nesses 4 jogos, tá? Contra o Vasco é neutro e os outros 3 são tudo fora de casa. Então, galera, tem que melhorar essa pegada desse time. O Diniz tem que ter um pouquinho mais de humildade, né? E rever os jogos que o Fluminense vem fazendo, para ele analisar o que ele vem fazendo, se ele acha correto o plano, a tática de jogo que ele vem implantando, e também as mudanças que ele vem fazendo no decorrer do jogo, se ele acha que está correto ou não. E eu queria a opinião de vocês, tá, galera? Vocês acham que o Diniz deveria ser demitido agora? Ou o Mário deveria continuar dando força ao Diniz para ele continuar nesses campeonatos que vem pela frente? O que vocês acham? Eu queria a opinião de vocês. E eu também queria a opinião de vocês sobre o Felipe Andrade. O que vocês acham do Felipe Andrade? Vocês acham que o Felipe Andrade está maduro para entrar no time? Ou ainda está verde e ainda falta alguma coisa no garoto? Quero a opinião de vocês. Peço a todos que se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Deixa o like, galera. É muito importante o like de vocês. E amanhã a gente vai trazer outro vídeo para vocês falando de Flusão. Saudações tricolores, um abraço, galera, e até amanhã. Fiquem com Deus.